Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo à segunda edição do nosso Giro de Notícias dessa segunda-feira. Vamos atualizar tudo aqui sobre o nosso Gigante da Colina, tudo sobre o nosso Vasco da Gama. E nesse vídeo aqui tem treta, hein? Presidente Pedrinho soltou o verbo, não poupou ninguém e foi pra cima do presidente do Flamengo e também de John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo. Pedrinho criticou as últimas falas, né, de John Textor, que sempre dá um jeitinho de citar o Vasco quando tem que falar dos seus problemas lá no Botafogo, e também criticou bastante o BAP, presidente do Flamengo, que fez algumas insinuações maldosas sobre o Vasco e sobre o presidente Pedrinho, né? Principalmente em relação à venda da SAF do Vasco para a Crefisa. O presidente do Flamengo insinuou algumas coisas, até de que o Vasco teria vendido um resultado, né, para o Flamengo, assim, insinuações gravíssimas e de um baixíssimo nível. O presidente Pedrinho demorou para responder, mas hoje colocou a boca no trombone e respondeu essas situações. A gente vai falar sobre isso, vai falar também sobre um jogador do Cruzeiro especulado no Vasco da Gama e que foi afastado do elenco. Talvez fique com um caminho livre aí pro Vasco da Gama na janela do meio do ano. Tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Fala, meu povo, vamos lá, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho e você sabe, hein, local para você comprar produtos oficiais do nosso Vascão com precinho camarada e com desconto é na Foot Fanatics. O QR Code está aparecendo na sua tela e o cupom Juninho te dá 7% de desconto em todo o site da Foot Fanatics. Lá você encontra produtos do Vasco, as camisas da capa que estão em saldão, né, liquidação, enfim, tudo você encontra no site da Foot Fanatics, que é parceira aqui do nosso canal, e o cupom Juninho te dá 7% de desconto. Tamo junto, Foot Fanatics, parceira aqui do canal Machão da Gama, você compra e recebe no conforto da sua casa. Meus amigos, vamos lá. O presidente do Vasco da Gama, Pedrinho, criticou o John Textor, dono da SAF do Botafogo, e também o BAP, presidente do Flamengo, após uma reunião que teve hoje na CBF, né? A CBF fez uma reunião hoje para tratar de uma criação de liga, né? Uma criação de uma liga ali dos clubes. Inclusive o presidente do Vasco nessa fala diz que é favorável à liga, mas que é favorável que a CBF administre a liga, porque segundo ele os clubes não têm maturidade, né? E até aí ele cita o presidente do Flamengo e o presidente do Botafogo. Enfim, o Pedrinho soltou o verbo, tá? Respondeu ali às graves insinuações feitas pelo presidente do Flamengo, respondeu também John Textor do Botafogo, disse que o presidente do Flamengo foi arrogante e prepotente, afirmando ali que o Flamengo insinuou, né, que o empréstimo que o Vasco pegou com a Crefisa em novembro do ano passado tinha alguma relação com a derrota que o Vasco teve dentro de campo na partida contra o Palmeiras. O presidente Pedrinho disse ali que o BAP colocou em dúvida o seu caráter, o caráter do treinador na época, que é o Fernando Diniz, e também dos jogadores do Vasco da Gama. Nessa mesma declaração, Pedrinho também mostrou a sua insatisfação com John Textor, dono da SAF do Botafogo, e que recentemente e em toda a oportunidade cita a SAF do Vasco, né, de forma jocosa, enfim, cita ali de forma desrespeitosa, né, o Vasco da Gama. Então o Pedrinho saiu em defesa do Vasco da Gama e eu acho que deu uma resposta muito boa. As imagens são do Globoesporte.com e você confere agora o que disse Pedrinho. A minha solidariedade ao presidente do Botafogo, porque uma coisa é a rivalidade do campo e outra coisa é um problema institucional. E no momento mais importante da história do Vasco, onde nós tivemos um problema gravíssimo financeiro através de uma empresa, do antigo sócio, eu não recebi uma ligação de nenhum clube prestando qualquer tipo de ajuda, não financeira, qualquer tipo de ajuda pelo momento que a gente enfrentava. Pelo contrário, muitos clubes, através da Liga, que a Liga fez uma nota criticando a minha ação contra o antigo sócio. E recentemente, e aí eu estou falando da pessoa, não estou falando da instituição, o presidente do Flamengo, falando do presidente, não da instituição, sobre a sua prepotência e arrogância, ficou falando diversas vezes num tom que não me agrada,
Mas eu esperei, fiquei calado para falar em algum momento. Quando eu pego um empréstimo com a Crefisa, e o empréstimo é feito porque o CDI era mais baixo, com isso eu pago menos, a preocupação dele não era o empréstimo. A preocupação dele, e de forma muito indireta, porque você pode ser direto no que você fala, e ele não foi direto, mas ele insinuou. Ele insinuou que eu pego o empréstimo no dia que eu perco o jogo para o Palmeiras de 3-0. Então ele está ali colocando em dúvida o meu caráter, o caráter do meu treinador e o caráter de um elenco de 30 jogadores. Então eu tenho que chegar pro meu treinador, falar que eu tenho que perder o jogo, o meu treinador tem que ser filha da mãe, como eu sou, falar para os jogadores, todos os jogadores também sem caráter, para a gente perder um jogo de futebol, porque eu peguei um empréstimo de uma empresa que vive de empréstimo. Então, assim, como é que eu posso acreditar que uma liga vai funcionar sob o controle de pessoas que administram o clube? Não posso acreditar nisso. Você conseguiu falar isso na reunião de hoje? Não, isso foi debatido porque hoje foi uma apresentação da CBF para ela organizar uma liga. O clube hoje ele não tem mais, os clubes hoje, para mim, de forma pessoal, eu sou muito verdadeiro, não me importo com a consequência dessa minha fala, eles não têm capacidade para gerir uma liga, por diversos aspectos. O primeiro é o que eu te falei, que a minha diferença desportiva é uma coisa. Eu posso ganhar ou perder do meu adversário. Eu posso gerir mais receitas que o meu adversário. E isso vai me dar a possibilidade de fazer um time mais forte do meu adversário. Com isso, eu posso ganhar do meu adversário e a torcida comemorar e brincar com a torcida adversária. Isso é um ponto. Outra coisa, na minha situação específica e na situação do Botafogo, um investidor ou um proprietário que chega para sanar as dívidas do clube, causa um dano imenso no clube, e nenhum clube se prontifica a ajudar, porque eu quero ter uma diferença gigantesca, e aí já não é mais desportiva, e aí também já não é de uma geração de receita, é um problema causado de forma institucional com um clube que pode cair numa massa falida, e é isso que eu quero dos meus adversários, que são meus adversários, não são inimigos. Isso é um ponto. Outro ponto é o ainda dono do Botafogo, o Textor, que qualquer comentário que ele tenha que falar sobre a situação do Botafogo, ele desrespeita o Vasco da Gama. E já não é a primeira vez. Então, ele tem que respeitar e muito o Vasco da Gama. Ele não sabe o que é o Vasco da Gama, para ele brincar com certas frases. Eu tenho muito respeito ao Botafogo, a todos os outros clubes, e principalmente aos torcedores do Botafogo. São crianças, adultos, idosos. Por isso, a minha solidariedade à instituição e ao João Paulo. Eu não sei o que vai acontecer com o Botafogo e não me interessa. Me interessa se João Paulo precisar de ajuda, se o Botafogo cair numa massa falida, se tiver qualquer dificuldade, eu coloco à disposição para contribuir com o que eu puder, o jurídico, a forma que eu puder ajudar. E o posicionamento dele é um posicionamento de bravata, de gestores que muito tempo fizeram parte do futebol, com frases para causar um impacto, para agradar e fazer um carinho no torcedor, que não faz parte da minha gestão nem do meu caráter. Então que fique muito claro que o Textor tem que respeitar e muito o Vasco da Gama. Ele não vai brincar mais com o nome do Vasco da Gama da forma que ele está brincando. E por isso que eu acredito numa liga organizada por um órgão que é a CBF. Ponto. Porque a gente não tem um companheirismo entre os clubes. Então tá aí, né? Tá aí, Pedrinho respondendo o BAP, respondendo também o John Textor, colocando ordem na casa, né? Colocando ali a mão na mesa. Você entendeu o que eu queria falar? Colocando ali na mesa, né? E realmente respondendo à altura. O presidente Pedrinho ficou calado durante muito tempo, mesmo com essas insinuações que colocam em xeque o caráter dele, né? Coloca em xeque ali a sua honestidade. Então foram coisas bem graves, né? Ditas pelo presidente do Flamengo. E o presidente Pedrinho deu uma boa resposta, né? Até porque uma infantilidade gigantesca o que insinuou o presidente do Flamengo. Então, acho que o Pedrinho mandou muito bem respondendo aí na oportunidade que teve. Bom, meus amigos,
Antes de encerrar aqui o nosso vídeo, vou falar rapidinho sobre um jogador do Cruzeiro que foi recentemente especulado no Vasco, que é o volante Wallace. É um jogador que o Renato Gaúcho gosta e teria pedido ao Vasco da Gama. A janela já fechou, então não tem como chegar, mas o Vasco até chegou a sondar esse jogador na última janela de transferência. O volante Wallace foi afastado do elenco do Cruzeiro por um ato de indisciplina, tá? Então pode ser que o Vasco tenha aí um caminho livre para fechar com esse jogador na janela do meio do ano. É um jogador que o Renato Gaúcho gosta bastante. O que aconteceu lá foi que ele teria feito uma piadinha, né, com algum companheiro de elenco, não foi disciplina de faltar treino, nada do tipo. Teria feito uma piadinha ali no grupo de WhatsApp, a coisa pegou mal internamente e ele acabou sendo afastado por indisciplina. Então, o volante Wallace, quem sabe pode pintar no Vasco aí de uma forma mais fácil no meio do ano. Vou ficando por aqui, meu amigo. Gostou desse vídeo? Deixa o like que é importante, se inscreva. Até a próxima. Fui!